Saudações a todos, eu me chamo Vinícius, sou aluno da Universidade São Francisco de Campinas, cursando Engenharia Elétrica, e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre sistemas de numeração posicionais, com foco na verdade na conversão, né, entre sistemas de numeração. Mas para entender melhor como se faz a conversão, primeiro vamos entender, né, como funciona um sistema de numeração posicional. Então, aqui eu vou estar falando sobre esses três sistemas de numeração posicionais: o sistema decimal, né, que é o mais conhecido, é o que utilizamos no cotidiano, e também esses dois aqui, que são mais utilizados na computação e na eletrônica digital, que seria o sistema binário e o hexadecimal. Então eu tenho aqui o sistema decimal e tem aqui algumas características dele. E para começar, o sistema numérico posicional, ele é caracterizado que cada valor dentro dele, por exemplo, eu tenho aqui um número, cada dígito, na verdade, nesse número, dependendo da posição, ele terá um valor diferente, né? E nós já vamos entender por quê. Mas ele também tem outras características. Por exemplo, o sistema decimal ele tem 10 algarismos, que começa no 0 e vai até o 9, como já sabemos. Ele possui a base 10 e o valor posicional dele é obtido através, né, do dígito que eu tenho na posição multiplicado por uma potência de 10. E nós já vamos entender como funciona isso. Então eu tenho aqui como exemplo o meu número 1595. Ele possui esse 10 aqui subscrito, que é para identificar que esse número está no sistema decimal. Então, no número 1595, eu vou ter a seguinte situação, né? Eu vou ter as casas. Então, eu tenho aqui, né, já é conhecido, eu tenho a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena, o milhar e assim vai adiante. Então, por exemplo, o 5, como ele está na unidade, ele vale 5 mesmo. O 9, ele está na casa da dezena, ele vale 90. O 5 está na centena, vale 500. E o 1 está na milhar, ele vale 1000. E nós podemos escrever esses números aqui, ó, multiplicando por uma base de 10, entendeu? Então aqui eu tenho 1000, que é 10 elevado a 3. Aqui eu tenho 100, que é 10 elevado a 2. E por assim vai. Começando, né, pelo primeiro dígito aqui, antes da vírgula, você vai começar com o 10 elevado a 0. E vai aumentando, adicionando, né, uma unidade no valor do expoente aqui. E quando for para a direita, né, depois da vírgula, você diminui uma unidade, que você vai obter o valor depois da vírgula. Então, por exemplo, o 2 ele vale 0,2, que é a mesma coisa que 2 multiplicado pela base de 10 elevado a menos 1. E é isso que significa o sistema decimal ser de base 10. As únicas coisas que vão mudar de um sistema para o outro vão ser essas duas características aqui. Eles vão ter um número diferente de algarismos. Esse tem 10 porque é o decimal, e a base 10 também porque é o decimal. Mas, por exemplo, no binário ele vai ter uma base diferente e vai ter um número de algarismos diferente. Então, essa tabela aqui no canto representa bem o que seriam essas casas, né? Eu tenho as casas aqui em cima, que seriam as bases de 10, e aqui embaixo eu vou preencher com um número. Então eu preenchi aqui com o meu 1595,2, e em cima vai estar a base que eu vou multiplicar esse dígito que está embaixo. E assim eu vou obter, né, o valor dessa posição, que é 5, o valor dessa posição, que é 9 vezes 10, é 90, e daí eu vou obter todos os valores, que somando eu tenho o número.
Em seguida, eu tenho o sistema binário. E como eu falei, o que muda são essas duas características aqui. Que ele vai ter apenas dois algarismos, né? Por ser binário, o nome já diz. Que são o 0 e o 1. E a base dele não vai ser mais base 10, vai ser base de 2. E o restante funciona da mesma maneira. Por exemplo, o número 0101 na base 2, que está demonstrando que ele é um número binário, eu vou ter todos os dígitos aqui multiplicando uma base de 2 e funcionando da mesma forma, né? O primeiro dígito vai multiplicar a base de 0 e eu vou adicionando 1 ao expoente da base. Então aqui eu tenho, para facilitar a visualização, as casas da mesma forma que eu tinha no sistema decimal. Só que agora a base é 2. Lá no sistema decimal eu teria, né, a unidade, a dezena, a centena, a milhar. Aqui não é unidade e dezena. Aqui seria a base 2. No sistema binário em específico, você pode fazer a seguinte associação, porque os únicos dígitos, né, algarismos que eu posso ter no meu número é 0 e 1. Se eu multiplicar 0, né, pela base, sempre vai dar 0, e se eu multiplicar por 1, vai dar o próprio valor da base, né? Então aqui eu tenho, se fosse 0, ia ser 0, eu tenho 1, então 2 elevado a 0 também é 1, eu tenho 1 vezes 1, o resultado é 1. Então, para todas as casas aqui, eu vou ter duas situações, ou vai ser 0, ou vai ser o valor da casa. Então, você pode já colocar aqui em cima, né, os valores possíveis, que seria, né, o valor dessa casa aqui. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 ao quadrado é 4, e 2 elevado ao cubo é 8. Então, se eu tiver 1 aqui embaixo, eu vou ter esse valor que está aqui em cima. Se eu tiver 0, eu vou ter 0. Se eu tivesse 1 aqui também, seria esse valor. E assim você determina como é a formação desse número binário. A grande vantagem em se utilizar o sistema binário é que ele é um sistema mais simples, né? Por ter apenas dois algarismos. Então você pode representar qualquer número através de apenas o 0 e o 1. E na eletrônica digital e na computação, ele é utilizado porque esse 0 vai ser o 0 e 1 vão ser níveis de tensão. Então o 0 eu vou ter o nível de tensão baixo e o 1 eu vou ter o nível de tensão alto, né? Na verdade isso é chamado, né, de nível lógico. Então, por exemplo, se eu fosse usar o sistema decimal nessa aplicação, eu teria que ter vários níveis de tensão, porque para cada algarismo, né, eu teria algarismos entre 0 e 9, eu teria 10 algarismos, eu teria que ter 10 faixas de tensão, e isso dificultaria muito o meu processamento. E então, por isso, é utilizado o sistema binário, porque eu só preciso de um nível lógico baixo, que seria baixa tensão, e o nível lógico alto, que seria quando eu tenho tensão. Por último, nós temos o sistema hexadecimal. E vai seguir o mesmo princípio dos outros, ele vai ter não mais 10 e nem 2 algarismos, ele vai ter 16 algarismos. E a partir do 9, para representar o restante dos algarismos, ele utiliza letras. Então o A aqui seria o 10, o B o 11, o C o 12, o D o 13, o E o 14 e o F o 15. Então de 0 a 15 eu tenho 16 algarismos. E a base dele vai ser em base 16. Então, por exemplo, o número FA7, aqui, né, está indicando que esse número está no sistema hexadecimal. E lembrando, né, que o F não é uma letra, é um número. O A também não é uma letra, está representando aqui um número. Então, vou ter o F multiplicado pela base 16, iniciando aqui, né, com o 7, multiplicando a base elevado a 0, depois elevado a 1, elevado a 2, e sempre vai adicionando, né? Se eu tiver mais números, é só
continuar adicionando uma unidade no expoente. E aqui representando as casas. Podemos notar de diferenças, né, entre os sistemas é que, por exemplo, no sistema hexadecimal eu posso, em comparação com o sistema decimal, eu posso representar o mesmo número que eu representaria no decimal, só que utilizando menos algarismos, porque cada casa no sistema hexadecimal vai ser maior do que no sistema decimal. E como vocês podem ver aqui, no sistema decimal, por exemplo, na casa da unidade, eu poderia representar um número de 0 a 9, né? Se eu fosse representar o 10, eu ia pular para a dezena, ia colocar o 1 e o 0. Agora, no sistema hexadecimal, eu posso representar de 0 até f, que seria o 15, né? Pois ele possui mais algarismos disponíveis. Ele não vai até o 9, eu tenho até o 15. Então aqui eu poderia ter, nessa casinha, o f. Então eu representaria o 15 com apenas um algarismo, enquanto no sistema decimal eu teria que representar com, né, dois algarismos, que seria o 1 e o 5. Essa é uma das vantagens e uma das razões, né, do sistema hexadecimal ser utilizado, que ele pode resumir um número, né? Quando você tem um número muito grande, por exemplo, você tem um número em binário, que o número em binário vai ficar bem maior, porque a base dele é menor, eu tenho base 2. Então, para resumir um número muito grande em binário, eu utilizo o sistema hexadecimal, que eu vou representar o mesmo número, só que utilizando bem menos algarismos. Então, finalmente chegamos à parte da conversão entre sistemas numéricos e eu vou ter dois tipos de conversão. A conversão entre qualquer sistema, pode ser binário, hexadecimal ou outro sistema numérico posicional, né? Tem que ser o sistema posicional, qualquer sistema para desse sistema decimal e do sistema decimal para qualquer sistema, né? Seria o inverso dessa. E por meio desses dois métodos eu posso fazer qualquer conversão. Por exemplo, se eu quiser fazer uma conversão de binário para hexadecimal, primeiro eu vou converter o binário, que se encaixa aqui em qualquer sistema, para o sistema decimal, e depois do sistema decimal eu converto em hexadecimal. Portanto, temos aqui, né, o primeiro método. E como nós já vimos como funciona, né, como é formado um número, seja em binário ou em decimal e em hexadecimal, se torna muito mais simples fazer essa conversão, né, por exemplo, aqui nós temos um número em binário, né, podemos perceber aqui pelo esse 2 subscrito, e queremos fazer a conversão para sistema decimal. Então, eu vou simplesmente multiplicar cada dígito pela base 2 correspondente. Então, como lembrando, eu começo primeiro com a base 2 elevado a 0, depois 2 elevado a 1 e assim por diante. Então, fazendo essa multiplicação e somando, né, eu tenho o primeiro dígito é 0, multiplicado por 2 elevado a 0 é 0. Eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2, 1 vezes 2 é 2. Aqui eu vou ter 8 e aqui eu vou ter 16. Somando tudo, eu vou ter esse número em decimal. E aqui eu tenho a representação, né, das casas. E para facilitar, no sistema binário eu posso já colocar aqui, né, o valor de cada casa, que vai facilitar muito eu fazer essa conversão. Então eu simplesmente vou pegar os valores que estão com 1, né, que estão com o dígito 1, porque o que estão com o dígito 0 vai ser 0 na multiplicação. Então eu tenho 2, 8 e 16. Somando tudo, eu vou ter 26. E esse vai ser meu número na base decimal. Agora no exemplo 2, eu tenho um número na base hexadecimal, o número 2 de 8, e eu vou fazer da mesma forma. Eu vou multiplicar cada dígito
pela base 16 elevado ao expoente, né, referente a cada posição. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou obter esses valores e somando, eu obtenho o número, né, em base decimal. Lembrando que o D aqui você vai representar ele como sendo o 13, né? Porque no sistema, como nós vimos no sistema hexadecimal, né, a partir do 9 eu vou ter as letras, né, para representar o 10, 11, 12, 13, 14 e 15, que serão as letras A, B, C, D, E e F. Então o D, ele está representando o 13, eu coloco o 13 na multiplicação e multiplico pela base. Por fim, né, para realizar a conversão, né, o inverso da outra conversão, que seria eu transformar um número em decimal para qualquer sistema, eu vou ter o seguinte método. Por exemplo, o número 17 na base decimal, eu quero converter ele para a base binária. Então, o que eu vou fazer vai ser fazer divisões, né, consecutivas até obter o quociente zero. E o que seria isso? Eu vou dividir o 17 pela base que eu quero. Então eu quero ele em base binária, então eu vou dividir ele por 2 e eu vou fazer a divisão. 17 dividido por 2, eu vou ter 8 e resto 1, e daí eu vou dividir novamente até eu ter o quociente zero. Dividindo novamente, consecutivamente, eu obtenho o quociente zero, né? Eu dividi 4 por 2, deu 2, resto 0, 2 por 2, eu obtive o 1, resto 0, e daí eu divido de novo por 2, eu obtenho o 0 e resto 1, né? Porque 1 não é divisível por 2, né? Não é uma divisão exata. E o meu número binário, né, que é o que eu quero, vai ser os restos aqui, todos esses restos, mas eu vou começar de baixo para cima. Então, o meu número vai ser 10001, como eu coloquei aqui. Então, esse vai ser o número em base no sistema binário que representa 17 no sistema decimal. E para saber se deu certo, né, essa conversão, na própria calculadora do Windows, né, aqui eu estou utilizando o Windows 10, não sei se na calculadora dos outros Windows também funciona assim, eu tenho a opção aqui de fazer conversões entre sistemas. Então eu vou aqui na aba de programador e ele vai ter aqui vários sistemas. Tem o hexadecimal, decimal e o binário aqui, que foi os três que a gente viu nessa apresentação. Então no exemplo acima eu tinha 17 no decimal, no binário nós teríamos exatamente o que nós obtivemos aqui através do método, né? 1, 0, 0, 0 e 1. E essa é uma forma aí de conferir, né, se a conversão deu certo. Agora no exemplo 2 nós temos um número novamente na base 10 e queremos converter ele, né, no sistema hexadecimal. E nós vamos fazer da mesma forma, só mudando o divisor, que vai ser agora, né, a base 16, porque eu quero o número em hexadecimal, então eu vou dividir pela base 16. Eu vou fazendo as divisões exatas e colocando os restos aqui. Então, 1250 por 16 eu tenho 78, resto 2. Divido por 16 de novo, eu tenho 4 e 14 de resto. E 4 por 16 não é uma divisão, eu não consigo fazer essa divisão exata, então eu tenho 0 e resto 4. E o meu número final vai ser os restos de baixo para cima, que vão formar aí meu número hexadecimal. Lembrando que o 14, né, no sistema hexadecimal, ele é uma letra, e é a letra E. Então o meu número final ficou 4E2. Bom, agradeço a todos pela atenção e pela paciência. Era isso que eu queria passar nessa apresentação. Lembrando que eu
falei de forma resumida de como funciona os sistemas numérico-posicionais. O foco mesmo era a conversão entre sistemas. Então, espero que a partir dessa apresentação seja possível já realizar conversões entre sistemas numérico-posicionais. Um grande abraço e até mais.